tinha um banco assim, tinha um negócio que a gente colocava a mão. Ele tava com a mão assim, me olhando sério. Isso aonde? Lá no pátio? Lá na cozinha, de onde ele tava dormindo, a minha mãe pra cá, e eu tava bem assim. Eu era solteira. Que horas eram, mais ou menos? Era mais 10 horas da noite. Foi essa hora que eu fui deitar. Aí eu queria falar, eu queria gritar, não dava conta, né? Aí eu fiquei pensando no crer em Deus Pai. Aí eu comecei com aquele pensamento. Aí aquilo foi me afrouxando. Quando aquilo me afrouxou, que eu me joguei no chão e eu dei um grito. Aí a mamãe, que a mamãe tinha um homem ali. Aí só vimos quando ele correu, ele pulou na água. Meu pai já viu lá na frente, pular na da água. tarde, e o meu marido foi colocar a rede. E na volta dele, ele viu que o boto começou a pular, a ficar muito furioso. Aí ele voltou e pegou, deixou eles ficarem calmos, né? E voltaram novamente. Quando eles chegaram na ponte, quando o boto começou a pular, ele voltou, foram lá ver, aí ele começou a puxar a rede e viu que era o filho da bota que estava enrolado na rede, só que morreu. Ele começou a tirar, só que não conseguiu salvar. Morreu, aí ele pegou e devolveu para ela pro mar, só que ela já estava morta. Ele pegou e falou: olha, Tommy, não foi eu que matei ela, mas eu tô lhe devolvendo. Aí jogou na água. E quando foi a boca da noite, por volta das 7 horas, 8 horas, ela veio. Ela veio e começou a fazer o estrago aqui na frente da minha casa, ela batia na água e chorava, com raiva, chorava muito. Foi muito feio, muito feio. Eu nunca tinha visto na minha vida, mas é engraçado que ela sabia que não foi eles, mas com raiva deles. E ela foi muito, muito mesmo feio. Ela chorava muito. Um tempo, acho uns 2 horas. De noite? À noite. E vocês... O que vocês pensaram na hora? Eu fiquei com medo, porque a primeira vez, né? Mas é muito... Como ela chorava, ela gritava com raiva. Na verdade, o seu marido não tinha intenção, né? Não foi ele, justamente não foi ele. Justamente enrolou, e acho que ela não conseguiu tirar ele. Aí eu acho mais por isso, a raiva, ela ficou com raiva neles. E ela pensando que era eles, mas não foi ele, não. Foi ele, a própria rede que ele ficou trançado e não conseguiu se salvar, e nem ela salvar ele. Ela ficou com raiva e à noite ela veio e atacou. E passou a noite aqui? Até acho umas 2 horas gritando mesmo, chorava. De um lado para o outro. Chorava, batia na água. Então, a minha avó que dizia que me levaram para dentro por outras coisas, como se diz, outras indianas, né, que me levaram para dentro d'água e lá queriam prepará-la, né? Então foi isso. Só que ela disse que foi preparada. Eu tinha isso guardado, só que aí a minha avó não souberam desmanchar os nós que deram. Aí ela cortou. Ao invés de desmanchar, ela cortou. Ela cortou. Então, quer dizer, o cortado, entendeu? Quebrou. Quebrou o que eu ia ser, entendeu? Então, foi isso. Aí a minha avó dizia que eu ia ser uma pessoa que fosse curar, uma pessoa que fosse do bem, que fosse curar. Deixa eu lhe perguntar, a senhora lembra de alguém de lá? Pessoas de lá? Não, eu lembro assim de pessoas, mas que ficavam comigo lá, mas eu não lembro nome, não me lembro assim o que elas falavam, entendeu? E a aparência delas? Aparentemente normais? Não, era assim tipo índio, sabe? Parece índios. Tipo índios, entendeu? Era assim. Aí tinha assim como tipo sereia, entendeu? Tinha sereia. A sereia dava. Você sentia medo?
Não. O que você era sentia? A única coisa que eu sentia era frio. 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 Eu sentia frio. Você dormia lá? Eu dormi, mas eu dormi em cima de uma espalha. Comeu? Se eu comi, não me lembro se eu comi. Dizem que quando a pessoa come num lugar desse, ela não volta mais. Você não fala isso. E já. Aí eu não me lembro. Eu acho que eu não comi, porque se eu tivesse comido, talvez isso que minha avó e meu pai falaram. Se tivesse comido alguma coisa lá, eu não teria voltado. Teria ficado encantada mesmo. Isso aconteceu no Marajó, lá na cidade mesmo? Ou no... Porque eu moro, assim, num município, é Jubi, município de Salvaterra. Ah, sim. Entendeu? Salvaterra. Tem Salvaterra, tem Soure, né? Tem tudo isso aí. Então, essa parte que eu moro lá é Jubim, Localidade é Jubim, estava com Salvaterra. frio, estava aí, era um sol quente pela parte da manhã. A parte da manhã é um sol maravilhoso, assim, bem quente, e eu estava sentada em cima de uma pedra, entendeu? Assim, uma pedra como se fosse da altura aqui desse banco, então, entendeu? E aí eu estava lá, sentada. Foi quando ele me reconheceu, só que eu não reconheci ele quase. Volta minha narrativa de tentar mundial mesmo. E aí ele pegou, ele me chamou por Sandra, só que eu não atendi ele por Sandra. Quando eu olhei assim, ele puxa, aí ele foi mais rápido do que eu, Você né? tentou escapar? Tentei escapar, mas ele não deixou, ele se atracou comigo. E aí? Aí ele Aí levou na mão. ele levou na marra, mandou alguém que me chama, porque você sabe como é interior, aquelas pessoas de não ficarem olhando e tudo, aí ele pegou, mandou que buscasse uma roupa para mim, ou uma toalha, ou seja lá o que fosse, que era para mim embrulhar e levar para Filho de uma professora, a professora Nhazinha, como era conhecida aqui na comunidade, que morava aqui perto da igreja, e tem um rio chamado Olho d'Água. Na época, a comunidade, ela usava mais o olho d'água, porque não tinha água encanada na comunidade, quase não tinha poço. Aconteceu aqui em Araí, em 1970. Eu tinha uns 14 ou 15 anos, e esse fato foi real. Então ali dava muita gente para se servir daquela água, tomar banho e para gastar também. Era muito boa a água. Lá era tipo um riozinho, assim, pequeno mesmo. Pedra grande para cá, a água saía daqui, e quando a maré vinha, cobria toda essa área aqui, enchia mesmo. Quando a água saía, já estava bom para usar. Então, a gente se juntava muito ali, moleque, né, para jogar bola numa praça que tinha lá, praça de chão mesmo, chamava de praça. E quando saía dali, ia para o banho, moleque, né? Então, aconteceu de um dia, esse menino foi lá com os colegas dele, e ele levou um arco e uma flecha. Então, ele viu um sapo, né, pela fenda de uma pedra grande que tinha, e procurou um jeito e flechou o E lá sapo. no Olho d'Água sempre teve um sapo entre as pedras, que sempre estava lá como se fosse o guardião daquele rio. E a criança chegou lá, foi tomar banho e viu o sapo. E viu o sapo e flechou o sapo. Desse dia que ele flechou o sapo, né? Quando ele chegou aí na casa da mãe dele, ele já chegou com febre. Já chegou com febre e muita dor de cabeça. Quando ele flechou o sapo, ele sentiu logo, né, que ele falou logo lá pro colega, pela visgada na cabeça dele. E ele saiu, foi embora para a casa dele mais ou menos uns 150 metros de lá, aí ao lado da igreja. Aí esse menino ficou muito mal, aí começaram a dar o remédio, não fazia efeito o remédio, muita febre alta, e muita dor de cabeça, e remédio não resolveu, remédio da farmácia, remédio de casa, e até que falaram para os pais dele para ir atrás de um curador, né? Só que eles eram religiosos e da igreja e não queriam muito colocar a fé nessa situação. Ainda levaram para Bragança, internaram no hospital na época, mas o garoto não melhorou. Aí trouxeram para cá, para Araí,
Inclusive, muita gente pedia para eles levarem, né? No espiritismo, nessas coisas assim, né? Mas eles eram muito católicos, eles não aceitaram levar. Até que mandaram chamar um curadeiro por nome Vicente Lucas, né, que morava aqui lá de Fermiana, Viseu, e ele veio para fazer o tratamento do menino. Uma noite eu fui lá visitar, que sempre ia, né? Visitar. Aí eu estava na cozinha, tinha a entrada aqui da casa, aqui, tinha um quartinho assim, passagem mesmo. E aqui se usava batente nas casas. A gente estava lá e ele foi fazer o remédio. Mas ele sempre falando que a situação era complicada do menino. Mas ele ia aventurar. Então, nessa noite que eu estava lá, com várias pessoas, nessa hora chegou um sapo, pulou em cima do batente, e o seu Vicente disse assim: "Ei, o que tu quer aqui? Vai-te embora daqui, que aqui não te pertence nada." Aí dessa hora só viram o sapo pular dali, e foram procurar esse sapo e ninguém achou. Isso foi real porque eu estava lá, então aconteceu isso. E ele tratou do menino e não teve jeito. Cada vez o menino E a pior. criança ficou em grande sofrimento, né? Já tinha vindo de Bragança, do hospital. Aí se observou que conforme a criança passava mal na casa, gemia de tanta dor de cabeça, o sapo começou a gemer lá no olho d'água. Eu sou testemunha porque eu ouvi esse gemido do sapo. E muitas pessoas aqui da comunidade, das proximidades aqui do olho d'água, ouviram isso daí. Eles sempre disseram que tinha algo no olho d'água. O olho d'água ficava debaixo da pedra, né? Era cheio de pedras, aos arredores, cheio de pedras. Pedras assim um pouco altas, nessa onde o sapo ficava. E aí a criança começou a sofrer, e começou a ter esse gemido. Eu lembro uma vez que até à noite, 9 horas da noite, estava no ar e estava cheio de gente lá para escutar esse gemido. Não era toda hora, né? Mas o povo já ia para escutar. O menino gemia na casa dele e o sapo gemia lá. Muita gente riu. Eu fui lá escutar também. Eu acompanhava aqui com o menino, era colega, o maior dele um pouco, mas fazia parte da mesma turma que a gente brincava por ali. Ele gemia na casa dele e o sapo E gemia. a criança na época, na casa lá, onde ela estava com os pais, a gente chegava lá e ele se agarrava, assim, de tanta dor na mãe dele, né? Se agarrava e dizia assim: "Olha ali o sapo, mamãe. Olha o sapo ali, eu tô com medo, olha o sapo." Ele dizia que via o sapo lá dentro do quarto, né? E passado alguns dias, não sei se na época meses, mas quinzenas, ele faleceu. A criança faleceu e também parou o gemido, né? Parou o gemido lá. Parou o gemido. E o sapo E eles continuou sendo- dizem que o sapo morreu. O sapo morreu. Eles dizem que o sapo morreu. Então o que ele dizia? Que o sapo era dono dali, que era encantado, e o sapo era dono dali e ele mexeu com o sapo e por isso que ele adoeceu e morreu. Quando ele morreu, que parou de gemer, também o sapo parou de gemer. Então a gente acha que o sapo morreu, né? Ninguém não sabe se morreu, mas quando ele parou de gemer, o sapo também parou de gemer. Não viram mais o sapo? Não. Se via as outras coisas por lá, né? Até que depois daí, isso foi em 1970, depois daí o olho d'água lá ele foi enfraquecendo. Uns acham que porque para cada área do olho d'água foi cavado um poço, né? Poço mesmo, mandaram encaliçar tudo. E dizem que deu na linha da água. Outros dizem que porque o sapo morreu, ele passou de cuidar disso. O que o pessoal fala, né? Não tenho certeza mesmo. Mas aconteceu assim. Pedimos que Dona Helena nos levasse até o local onde ficava a fonte, onde tudo aconteceu. E ela aceitou. Aqui, né? Que alto ali. Tá vendo aquele alto? É ali onde tá a casa. Né? Onde tá a casa? Não. Eles caminham daquela casa, eles vinham por Aqui, ali ó. para vir pro olho. É aqui dentro, é aqui atrás. É aqui dentro ali. Eu não sei se é aquele que é bateiro ali, se vai mais ali para dentro, né?